Olá, irmãos, boa noite. Eu sou Frederico Silva, eu sou pastor, missionário aqui na Croácia. Vamos ter agora uma entrevista muito interessante com o missionário Walter Gonçalves, e serve ao Senhor ali na Bósnia-Herzegovina. O Walter é nosso convidado hoje no canal Missões na Europa. Ele vai se apresentar e vai falar um pouco sobre o trabalho que ele realiza ali na Bósnia-Herzegovina. O meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Boa noite, Walter Gonçalves. A paz do Senhor, que prazer imenso te reencontrar. Nos vimos, se não me falha a memória, no ano passado. Tive o prazer de conhecer você pessoalmente. E hoje eu aqui servindo na Croácia e você aí na Bósnia. E é um prazer imenso te rever, te reencontrar. Boa noite, Dobroveite. Aqui é o Walter Gonçalves, como foi dito, né, pelo pastor Frederico. Eu sou missionário e temporariamente pastor da igreja aqui em Zenica, na Bósnia-Herzegovina. É um prazer também rever o irmão. Eu creio que foi no hospital em Zagreb, em Varagem, que nós nos encontramos, não foi? Isso, isso. Inclusive, Então, tem uma foto aqui de quando a gente se encontrou. essa aí foi, na verdade, foi em novembro de 2018, no hospital em Varaždin, lá na Croácia, Ah, quando estava internado. Vocês foram nos visitar e lá que a gente nos conhecemos, né? Foi um prazer vê-los com a esposa, né? Com a sua filha. Isso foi lá em Varaždin, quando estava em processo de reabilitação e recuperação, depois de um acidente de carro, né? Que eu tive em setembro de 2018. então, Walter, eu gostaria que você, né, falasse um pouco sobre você, onde você mora, qual é o seu ministério. Então, eu estou aqui. Eu sou de Vitória, não, Espírito Santo, no Brasil, né? Sou natural de Espírito Santo. E eu estou aqui na Bósnia-Herzegovina. A semana passada fez 21 anos que eu cheguei aqui. Cheguei em 28 de fevereiro de 91. Mas eu estou na Europa mesmo há 29 anos. Então eu saí do Brasil com a idade de 29 anos e agora já se fazem 29 anos que eu estou fora do Brasil. Então, são 29 anos no Brasil e 29 anos na Europa. Né? Metade da minha vida eu estou aqui na Europa. Então, eu venho como natural do Espírito Santo. Estou aqui em Zenica, que é uma cidade a 70 quilômetros de Sarajevo, né? O sudeste de Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina. Para os irmãos terem uma ideia, aqui Uhum. está a Bósnia e Herzegovina, não é isso o nome do? Exato, exato. Bósnia-Herzegovina. Fica na região dos Balcãs, né? Exato. Dos E Balcãs. E a Bósnia também faz parte cidade, da antiga Iugoslávia, né? Que era isso, isso. a Sérvia, Macedônia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Croácia e Eslovênia. Então ela fazia parte da antiga Iugoslávia, e a Bósnia, na verdade, já ficou no meio de todos, né? Entre a Croácia, entre a Sérvia, entre Montenegro, então ficou no meio da antiga Iugoslávia. Entendi. E a capital da Bósnia é Sarajevo. Sarajevo, Isso. Então você fica aqui nessa cidade chamada Zenica. Zenica, é isso mesmo. Zenica. Zenica significa pupila, né? Então, Zenica é a pupila. E eu sempre, quando eu cheguei em Zenica, subi numa montanha. Então, eu vi a primeira vez essa expressão que a palavra Zenica significa pupila do olho. Então, naquela época, assim, é daqui que Deus vai fazer uma grande obra na Bósnia-Herzegovina. Como a pupila é no centro do olho, então, Zenica era o centro, né,
E realmente muitos acontecimentos se originaram ali, né? E graças a Deus nós temos nossa igreja ali que ela tem sido um instrumento de bênçãos e também de referência, né, para muitos na Bósnia como na região também, né? Eu vou ampliar uma foto aqui da cidade. É essa cidade aí, não é isso? Exato. Zenica é uma cidade esportiva, tem um estádio, é o maior estádio esportivo da Bósnia de futebol. Eles amam futebol e também tem o complexo esportivo da UEFA, né, onde é o centro de treinamento da UEFA, que foi credenciado pelo UEFA para treinar as equipes internacionais. Então, todos os jogos internacionais na Bósnia-Herzegovina se realizam na cidade de Zenica. Tem também um complexo de estádios para Jogos Olímpicos. Então, é uma cidade focalizada muito nas atividades esportivas, como em atléticos e Olimpíadas também, né? Entendi. E como foi esse seu processo, Walter, de reconhecer seu chamado para servir aí na Bósnia? É hora de você chegar aí. Como foi? Quanto tempo levou? Como você conseguiu chegar? Então, eu estarei completando 41 anos de conversão agora em abril. Então, já são 41 anos praticamente com Jesus. Meu chamado, na verdade, igual eu sei que foi no ato da minha conversão. Eu me converti para servir. Então, já foi muito claro que Deus havia me salvo para servi-lo. Então, foi um processo, desde o primeiro momento, de querer testemunhar, de evangelizar. Então, assim, depois de um ano, eu fui para a escola bíblica em São Paulo, né, em Monte das Cruzes, na BK. E depois de 4 anos ali, Deus foi abrindo as portas naqueles 4 anos para trabalhar com vários encontros missionários, inclusive da Missão Antioquia, com o pastor Jonathan. Naquela época não havia nem o Vale da Bênção ainda, eu estava no começo de um sonho deles. Então, eu sempre fui motivado, né, por missões. Depois que eu terminei a escola bíblica, eu voltei para minha cidade, onde fiquei por 2 anos servindo na igreja local. Também viajando pelo Brasil, fazendo um trabalho itinerante de evangelização. E fui na ALEM, fazendo um curso de missões transculturais na ALEM, de linguística e antropologia, que, estudando na biblioteca, Deus ali me falou mais claramente da França, né, e mostrou que eu estava fazendo um trabalho para trabalhar com os índios, né, uma formação, mas, na verdade, meu chamado não era para trabalhar com selvas de mato, mas selvas de pedra. Então, ali, questionei muito sobre a França, comecei a orar. Mas, voltando para a minha cidade, fiquei 4 anos em São Vicente, São Paulo, trabalhando numa pequena igreja ali para desenvolver um ministério de restauração, de crescimento da igreja. E foi ali, então, que eu tive um encontro com o pessoal da OM, né, o navio Dulos. E eu fui, então, para a Europa, em 87, para o I Love Europe. Então, eu fui naquele encontro, trabalhei na Espanha, depois fomos para a Alemanha, para o congresso I Love Europe. E aí, então, esse chamado para a Europa ficou mais evidente. Principalmente naquela época, eles falavam muito, né? Vamos para a Europa, as portas vão se fechar, então temos que ser agora, né? Então, foi tão grande o apelo que eu nem quis voltar para o Brasil. Mas o pessoal do EM disse, não, você tem que voltar depois. Aí eu voltei para o Brasil, fiquei mais na minha igreja local em São Vicente. Então, em 91, então, eu fui para a Bélgica. Eu entrei em contato com igrejas da Bélgica, da França e Suíça, onde se falava francês, porque o meu apelo, na certa maneira, é para o mundo francofone, mas também para trabalhar com o norte da África, com Marrocos. E em 91, então, eu fui para a Bélgica, a convite de uma igreja local perto de Bruxelas, que ofereceu a estadia, a moradia, para que eu pudesse, então, estar aprendendo o francês e trabalhar com os marroquinos. Então, depois de 1 ano e meio trabalhando com os marroquinos e os muçulmanos, eu estava com uma família de missionários que era do Canadá, e eles foram embora porque não tinham mais sustento.
Então, eu me vi ali sozinho, mas também morando numa igreja protestante de belga. Então, decidi trabalhar com os belgas e evangelizar os belgas. Então, fiquei 8 anos na Bélgica, servindo nas igrejas protestantes, e com isso eu tive muitas oportunidades de viajar pela Europa, né, através de congressos, e representar as igrejas protestantes da Bélgica, os encontros internacionais. Mas nesse mesmo tempo, em 91, começou a guerra na Bósnia. Então, Bósnia-Herzegovina, e em 93 nós recebemos um grupo de crianças da Bósnia na nossa cidade para passar um mês durante as férias, e foi meu primeiro contato real com os bósnios. Aí foi aquela paixão, né? Então, as crianças gostaram muito de mim, eu já trabalho com crianças, e então, em 94, fomos na Eslovênia, primeira vez levar ajuda humanitária. Em 95, fomos na Croácia, em Rovinj, trabalhar com imigrantes, refugiados de Vukovar. Então, em 97, vim pela primeira vez na Bósnia, e em 99, então, me mudei para Sarajevo, onde fiquei um mês, e dali fui para Zenica, porque em Sarajevo havia muitos missionários. Então, decidi pedir onde é que tinha um local onde tinha menos missionários. Então, disse, olha, tem em Zenica, tem um casal de uma equipe que vai estar recebendo uma equipe de brasileiros. Se você quiser, pode ir lá para lá ajudar a receber essa equipe. Aí eu vim para a Zenica e fiquei aqui. Estou aqui há 21 anos. Vai lá, um pouquinho da minha história mais rápido, né? Que Um resumo bom, dela. que maravilha saber de tudo isso, como Deus, né, tem seus caminhos, né, Walter? Uhum, sim, sim. Maravilhoso, né? E depois que você teve essa confirmação no coração que Deus permitiu esse seu contato com as crianças, de você ir aí, como foi a sua adaptação aí na Bósnia-Herzegovina? Então, por estar tendo vivido na Bélgica aqueles 8 anos, eu tive contato, viajei muito pela Alemanha, também pela França, Inglaterra. Então, melhorou o meu conhecimento de linguística, mas vindo para a Bósnia, já não foi um choque cultural tão grande como foi com a Bélgica, né? Eu saí do Brasil pela primeira vez, entrando na Bélgica, foi um grande choque do um brasileiro simples para uma região rica, né? Então, para mim, o choque maior foi a primeira vez quando eu cheguei na Bélgica, com outra cultura, outra mentalidade, outra maneira de cumprimentar, de ver o mundo. Então, já chegando na Bósnia foi mais fácil. E até para mim, eu creio que foi melhor na questão linguística, porque o francês é um falso amigo do português, a gente diz. Então, tem muitas falsas palavras que parecem que são, mas não são. Então, no final, foi mais difícil aprender o francês do que aprender o bósnio. Porque o bósnio não tinha nenhuma referência com o latim, que fosse uma língua eslava, então comecei a desenvolver mais fácil. Então, como por ser um povo que estava saindo de uma guerra com dificuldades, né, de reconstrução, de retorno de refugiados, a adaptação foi muito mais fácil. Graças a Deus, o povo bósnio é bem aberto, né, tipo brasileiro, é amigável, eles são uh, eles são muito carinhosos, né, muito carinhosos, muito afetivos também. Então, me senti, na verdade, como se estivesse um pouquinho do Brasil na Bósnia, né, Herzegovina. Interessante. Nós estamos aqui falando com o missionário Walter Gonçalves, que serve ao Senhor como missionário ali na Bósnia-Herzegovina. E, Walter, me fale um pouco como são as religiões aí na Bósnia, quais são as religiões predominantes, como é que ele vê a religião cristã evangélica, como é que ele vê a igreja, como é que eles veem os evangélicos, qual o percentual de evangélicos que tem aí na Bósnia? Então, as religiões aqui, na verdade, a Bósnia-Herzegovina fazia parte da antiga Iugoslávia, que era comunista. Então, religião naquele tempo, no tempo do comunismo, era na Bósnia, na Iugoslávia,
o que aconteceu, diferente de outros países comunistas, não houve perseguição. Porque o general Tito foi um general muito logístico e com muita estratégia. Ele não condenou os cristãos, nem os muçulmanos, nem as religiões, simplesmente disseram: vocês podem continuar a mesquita, vocês podem continuar indo na Igreja Católica Ortodoxa, mas vocês não precisam. Então, o iugoslavo era um comunista ortodoxo, ou católico, ou muçulmano, sem estar pegado à religião. Então, o muçulmano, naquela época, ia na Igreja Católica, quando tinha as festividades católicas, os católicos iam nas mesquitas durante os eventos islâmicos, e ortodoxos também. Então, eles viam a religião como uma questão cultural, e não somente não cultural, mas folclórica, né? Uma folclórica tradição. Então, aqui as religiões principais são o islamismo, né? O islamismo, a igreja ortodoxa e o catolicismo. São as três religiões maiores. Então, quando houve a guerra, o que aconteceu? Parece que disseram que a guerra foi uma guerra de religião, mas não foi de religião, foi mais política e econômica. Então, deram o nome à guerra, uma coisa como os católicos contra os muçulmanos, ou os muçulmanos contra os ortodoxos contra os muçulmanos, mas não foi. Foi mais político e econômica mesmo. Mas, depois da guerra, então, os muçulmanos ficaram mais os muçulmanos, os bosniaques, né? E os sérvios ficaram mais ortodoxos, e os croatas mais católicos. Então, a Bósnia e Herzegovina é composta da Federação Croato-Muçulmana, então os croatas e os muçulmanos, e a República Sérvia da Bósnia, que a maioria são ortodoxos, enquanto que a parte croata da Bósnia são católicos e a parte muçulmana são islâmicos. Na cidade onde eu moro, em Zenica, nós temos a maioria de muçulmanos. São mais de 80% de muçulmanos, cerca de 15% de católico, 3% de ortodoxos e os outros. Os protestantes, quer dizer, a igreja cristã ou evangélica nasceu, na verdade, depois da guerra, durante a guerra em Mostar, né, com o irmão croata que veio aqui com a ajuda, trazer a ajuda humanitária e resolveu se instalar em Mostar e ajudar durante a guerra. Então, foi a igreja evangélica pentecostal, que hoje é maioria, no sentido que eles tinham, mesmo depois da guerra, quando começou, eu creio que em 2004, 2005, eles tinham cerca de 25 igrejas. Hoje, existem 11 igrejas evangélicas pentecostais. E a segunda denominação são os batistas, que tinham também várias, hoje tem um pouco número. E nós, a igreja protestante. Então, como é que eles nos veem? Não tem muita presença. Na verdade, o evangelho na Bósnia é um dos menores da toda a Europa, né? Na Bósnia existe cerca de 400, talvez 500 cristãos evangélicos para uma população de quase 4 milhões. Então, é quase 0,0, alguma coisa. Então, é 0,001%. Então, é muito pouco a quantidade de evangélicos no país. Então, não faz muita diferença. Na cidade onde eu estou, em Zenica, houve uma perseguição. Eles colocaram uma bomba no meu carro uma vez, explodiu a nossa van durante uma reunião de evangelização. Eu fui várias vezes perseguido pela televisão, pelo jornal, ameaçado e ameaças de lixamento. Então, eu creio que nós passamos aqui muitas perseguições e provações, mais que outras cidades, porque desde o início nós procuramos ser diretos com o evangelho, não fazendo o evangelho da amizade pela amizade, mas diretamente: olha, somos evangélicos, eu sou cristão, estou fazendo ajuda humanitária, mas também sou um missionário, não usando a palavra missionário, mas um servo de Jesus, né? Porque a palavra missionário aqui neste contexto é muito mal vista. Então, eu sempre me apresentei como um servo de Deus, né? Božis sluga, ele seguidor de Jesus, né? Isso eslebenik, do que missionário, que é o termo que a gente não usa. Então, já passamos por muitas
perseguições e acusações, e mesmo na justiça. Mas eu creio o seguinte, que como a maior parte do país não tem evangelho, onde for que você começa um trabalho novo, vai ter perseguição, vai ter muita dificuldade, porque, no nosso caso, na federação, a maior parte das cidades são muçulmanas. Né? E também, Walter, eu creio porque o fato deles não saberem, né? Sim. Essa religião evangélica, e eu percebo aqui nos Balcãs, né, que eles têm muito isso. O croata é católico, o bósnio é muçulmano, o sérvio é ortodoxo, e você não pode sair disso. Uhum, exato. Nesse contexto que você vive aí em Zenica, na Bósnia, como é feito o trabalho de evangelização, como é que você pode comunicar o amor de Deus para eles, em meio a todo esse contexto de pós-guerra, de ter religiões muçulmanas e ter ortodoxo, como é que é feito esse trabalho? Então, o trabalho, como nós viemos na pós-guerra, então começamos trabalho social, né, de reconstrução com a organização humanitária, na área de reconstrução e auxílio básico, né, alimentos, cesta básica, clínicas médicas, dentárias. Então, nós começamos o trabalho focalizado no social, como eu creio que todas as igrejas aqui começaram no mesmo princípio social. Mas, então, nós ajudamos a fundar a primeira igreja, que foi batista, depois nós deixamos, né, para os bósnios. Essa igreja, infelizmente, fechou, porque eu creio, porque foi muito cedo deixar na mão dos nacionais. Naquela época, adverti os missionários, trabalhar com americanos, que a igreja não estava pronta, né, para ser independente, precisava de um acompanhamento mais. Mas como os irmãos americanos achavam que já era época de sair, então saímos, mas depois nós fundamos essa segunda igreja, que tem 10 anos, começou com 15 crianças. Mas eu trabalho infantil também, né? Trabalho com crianças, nós temos um centro de convivência para crianças e também temos uma casa de passagem para jovens. Então, nós trabalhamos sempre na área social, né? No início humanitária, hoje social, e também, mas hoje já diretamente com o evangelismo também, né? Fazemos o social evangelismo. Mas a forma mais prática mesmo de alcançar as pessoas é você, no nosso caso aqui na Bósnia, é uma ação social, um trabalho com crianças, né? Futebol, ou área médica, né? Com clínica dentária, com clínica médica, e essas coisas assim, né? Muito bom, até porque é preciso um trabalho desse para poder você ter um ponto de contato com a cultura, né? Eu vou compartilhar aqui com você uma foto que eu vi sua aí. São dois jovens aqui no nosso Vale da Graça, né? Onde temos a casa de passagem. Então, esses dois jovens são dois irmãos croatas, católicos, e é o Ivan, que é o mais velho, e o Pero. O Pero já está na Croácia, foi para lá trabalhar, ficou acho que uns 8 anos conosco. O Ivan, que está conosco até hoje. Que legal. Mas faz muito frio no inverno, né? Como creio que na Croácia também, quando é frio faz frio, quando é calor faz calor, né? Tem outra foto aqui também que eu quero mostrar aqui para você. Você aí com alguns irmãos, né? Sim, são alguns brasileiros, irmãos que trabalham na Albânia, né? O Benilton. Tem até lá o Albano Jacarandá, que é um irmão que trabalha hoje no Iraque. O irmão que trabalhou muitos anos no Afeganistão e hoje está no Iraque, então esses irmãos estão nos visitando, né? E esse E aqui é aí no é em nosso Zenica, vale. né? Dizendo, isso aqui é nosso vale, e nós estamos em cima de um morro, e atrás ali no fundo é o nosso vale, onde temos uma casa de passagem, né, e também um centro de alojamento, albergue para pessoas sem teto.
moradores sem teto fixo, né? Eu tenho outra foto sua aqui, eu vou compartilhar também aqui para você ver aí, comentar. Aí também, aí na Bósnia, não é isso? Esse aqui foi um acampamento que nós temos nas montanhas, acampamento de verão, na Borat Fezer. Nós também fazemos acampamentos de verão, né? Acampo de inverno. Então, nós temos, às vezes, auxílio de equipes que vêm dos países. Nós recebemos muitas equipes, grupos, pessoas, indivíduos, para que vêm durante o ano nos visitar e trabalhar. Então, é uma forma também de trabalhar com estrangeiros. Uma parte do nosso ministério é também receber equipes e o privilégio nosso, por falar francês e inglês, também ter contato com alemães, é que recebemos equipes da Áustria, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Brasil, da França, da Bélgica, do Reino Unido, da Holanda. Então, nós recebemos pessoas de vários países durante o ano. Às vezes, o ano passado foi mais de 150 pessoas. Então, nós fazemos com eles, organizamos acampamentos, né, retiros e atividades sociais para evangelizar os bósnios. E, ao mesmo tempo, né, formar essas equipes que vêm aqui na Bósnia. E eu posso dizer que é algo muito importante no nosso ministério. Dessas pessoas, equipes e grupos, casais que vieram, muitos voltaram para trás, para seus países, suas casas, tornaram-se pastores, missionários, líderes de igreja, e estão servindo ao Senhor, né? Então, Deus tem usado nosso local de trabalho como uma plataforma também para formar pessoas e chamar e motivar pessoas de outros países, mobilizando-os para fazer missões. Então, às vezes eu fico pensando que tem menos conversão na Bósnia, tem mais pessoas que vêm na Bósnia e se convertem, que são transformadas, do que aqueles que estão na Bósnia, né? Infelizmente. Felizmente e infelizmente, né? Os dois lados. O que é que você me diz dessas pessoas que visitam e o que falta para realmente eles atenderem um chamado e ir para ir como você foi, né? Aí para a Bósnia, você falou que tem 400 cristãos no mar. Exato. Isso equivale aí a um 0,001% de evangélico na Bósnia. E o que falta de fato para poder ter mais missionários, mais igrejas sendo abertas, mais cidades serem alcançadas aí na Bósnia? Então, essas pessoas que têm vindo equipes, na verdade, são aqueles que nos sustentam hoje. Então, uma das pontos que eles nos apoiam, o outro que nosso foco não é só a Bósnia, é a Europa em geral, porque a Europa em si mesma é um continente que hoje é o menos evangelizado do mundo, né? Onde tem menos cristãos na Europa do que na Ásia, do que qualquer outro continente. Então, eu diria que hoje a Europa é o continente menos evangelizado e é o maior desafio, inclusive, para o cristianismo, para missões modernas hoje. Alcançar essa Europa que está ficando ateísta, vazia de Deus, sem propósito. Então, meu chamado não é só a Bósnia. Então, eu fico feliz quando alguém vem para aqui e volta para o seu país, seja para a Áustria, seja para o Reino Unido, né? E para a França, com a visão de evangelizar o seu país. Então, claro que a Bósnia precisa, mas o nosso foco é a Europa também. Agora, este ano já está chegando, agora em maio, pela graça de Deus, uma família de São Paulo que vão ficar aqui em Zenica conosco. Novembro também está chegando mais um casal, inclusive que vão ficar também na Bósnia. E graças a Deus, Deus está trazendo pessoas para a Bósnia e do Brasil. Então, nós estamos vendo que vai ser a primeira equipe de brasileiros na Bósnia e Herzegovina, né? Não só eu, tem também a minha irmã, mas também tem um jovem da OM, que estava em Sarajevo, é o Caio, que está conosco agora. Então, nós somos 3 brasileiros, acho que é mais uma família, e mais
uns 3 até dezembro, né? Então, pela primeira vez, Deus está trazendo brasileiros para cá. Nós também trabalhamos em cooperação com missionários de outros países, né, da Suíça. E estamos abrindo agora a terceira igreja uma terceira igreja que nós vamos abrir agora em outra cidade, de Travnik, em cooperação com missionários suíços e uma família que chegou do Reino Unido. E também temos a outra segunda implantação, que é entre os ciganos, uma cidade aqui perto, mas são jovens irmãos da nossa igreja local que estão fazendo esse trabalho. Então, também, agora uma coisa que eu gostaria de enfatizar aqui, que eu vejo, a nossa igreja local tem umas 40 pessoas, mas é uma igreja que tem formado missionários já com 10 anos. Nós temos um casal que está na Sérvia, né? Ele casou ano passado com a jovem suíça, e já estão na Sérvia trabalhando com a APEC. Temos um casal da nossa igreja local também, que é missionários locais aqui, estão trabalhando com a APEC também, e ajudando a igreja local. E ajudamos também outra família de bósnios, outra cidade também, um trabalho com a APEC, que é o trabalho com crianças, porque nós entendemos que crianças é mais fácil de evangelizar e que existe mais resultados. E na Bósnia e Herzegovina, a maior parte das igrejas não tem crianças. Então, nossa igreja local, Bósnia, tem procurado formar pessoas para trabalhar com crianças, não só na igreja local, mas também para expandir em outras áreas do país. Então, pelo tamanho da igreja, nós temos 2 casais, mais um casal, e mais 2 são formados em escola bíblica. E eu fico feliz por saber que, pelo menos nas nossas reuniões, entre 15 a 20 irmãos participam e são ativos no ministério da igreja local, né? Que bom, Walter. Nós estamos aqui falando do canal Missões na Europa, falando aqui com o missionário Walter Gonçalves, que serve ao Senhor ali na Bósnia e Herzegovina. Missionário Walter, sobre a igreja local em Bósnia, de um modo geral, o que você pode nos contar sobre as igrejas que existem ao seu redor? Quantas igrejas, quantos membros, como é a liturgia de uma igreja evangélica na Bósnia? Há outros missionários que trabalham por aí, que você conhece. As igrejas aí, elas trabalham de maneira unida ou trabalham separadas? Então, o trabalho evangélico na Bósnia, em geral, é muito pouco. Existe poucas igrejas, como já disse. Existe hoje um pouco mais de cooperação. Houve alguns anos que cada um por si, Deus por todos, né? Como dizia o ditado, né? Igrejas, mais assim, os pentecostais de um lado, os batistas de outro e os outros. Então, hoje, eu creio que a necessidade e as dificuldades estão fazendo com que as igrejas, as que existem, se reúnem, se unam mais em propósito. É o que está acontecendo na nossa região. Nós temos mais unidade com as igrejas, nós temos até encontro de reunião de igrejas que estão trabalhando junto. Então, cada 3 meses nós temos uma reunião conjunta, né, da nossa igreja com outras igrejas para fazer uma boa atividade, assim como os jovens. Tem vários missionários de outros países aqui na Bósnia, principalmente de alemães, suíços, bastante americanos, mas o problema deles são que são mais isolados, né? Principalmente os americanos, eles não se unem muito com os outros, né? Procurando fazer trabalho individual. Existe essa unidade hoje, talvez também em relação ao meu acidente. Eu tive um acidente há 2 anos atrás, isto uniu muitas igrejas, né, em torno de um propósito. Então, graças a Deus por isso, porque eles se uniram para ajudar a igreja de Zenica. Eles não viram como a igreja do Walter, mas a igreja da Bósnia, uma igreja de Deus, né? Então, nos alegrou muito. Nós temos trabalho agora, procurando desenvolver um trabalho com jovens, né, de outras cidades também,
para ajudar uns aos outros, né, a se expandirem e a fortalecer os laços das igrejas. E A sobre liturgia, evangelizar na Bósnia-Herzegovina, como é evangelizar? É a mesma maneira que evangelizar no Brasil? E se eu der um folheto, aí vai fazer efeito? Como é esse trabalho de evangelização? Ou vocês desenvolvem relacionamentos? Como é que se dá esse processo aí? então, depende. Tem algumas missões desenvolvem um trabalho mais assim de amizade, né? Para tomar um cafezinho, depois fazer um curso de inglês. E no nosso caso aqui, nós já somos mais diretos, já que as pessoas nos conhecem, então nós temos essa liberdade. Não é como no Brasil, porque no Brasil, vocês, como diz, já tem muita gente crente, então eu estive no Brasil recentemente, temos que reevangelizar os crentes, né? Infelizmente. Mas aqui são pessoas que nunca tiveram contato, então muitos têm medo também, principalmente muçulmanos. Nós temos 2 casos no nosso contexto atualmente, que as pessoas estão se convertendo pela internet e agora que estão com receio de vir na igreja local, porque não sabe como é que vai ser visto, né, o caso disso na igreja, se a família vai expulsá-los. Então, quando acontece conversões, nós temos alguns casos que os pais expulsaram, né, as meninas de casa, as moças, mas o nosso trabalho é mais direto em relação às outras igrejas. Eles fazem trabalho de evangelização, tem que pedir autorização para o governo para fazer um ar livre. Nem sempre é fácil. O nosso último ar livre que tivemos aqui foi perto da mesquita. Os jovens muçulmanos quiseram destruir nossos equipamentos, bater nossos jovens, quase foi uma briga, né? Então tivemos que apaziguar a coisa, sair de fininho, vão embora, que eles ameaçaram realmente bater nossa equipe, né? Então, mas não é fácil não, como eu disse, a evangelização aqui tem que ser com cautela. Eu creio que no caso tem que ser social, assim com crianças, mas com muita oração para que o Espírito Santo abra as portas de cidades, né? Para onde não existe evangelho, para que possa realmente a palavra penetrar e começar um trabalho. E sobre o sustento do missionário na Europa, o que é que você me fala a respeito disso? Sustentar um missionário na Então, Europa? O que é que você fala para nós aqui do canal Missões na Europa a esse respeito? Então, o missionário brasileiro na Europa, você sai do Brasil aqui, chega na Europa aqui em cima, né? Onde o real está lá embaixo e o euro está lá em cima. Então, hoje, por exemplo, um euro está R$5. Então, para o missionário brasileiro é muito difícil de se manter na Europa com a desvalorização do real. As igrejas europeias em si não têm visão missionária. As igrejas de hoje não têm visão. Que eu saiba, porque eu conheço, tenho contatos em vários países, morei na Bélgica, trabalhei também em outras regiões. Eu sei que mesmo a igreja da Bélgica, por exemplo, não tem visão de sustentar o missionário de fora. Então, ele tem que vir com seu sustento, o que é muito difícil. É um grande desafio, mas o que Deus encomenda, Deus paga. No caso da nossa igreja na Bósnia, desde o início nós temos orientado a nossa igreja a ser uma igreja doadora. Nós temos que aprender a contribuir desde o início. Então, nós temos procurado não alimentar os nossos membros e futuros líderes com recursos de fora. Então, vocês querem ter um local? Então, vocês pagam. Vocês querem construir? Então, vocês se viram. Então, eu estou procurando não trazer recursos de fora para manter a igreja. Estamos procurando que a igreja mantenha-se por ela mesma e que ela seja também missionária. Então, nós estamos dando oferta para um casal de missionários, e agora a nossa igreja vai ajudar mais um casal essa semana, né? Então, mas o que as igrejas europeias têm perdido essa visão missionária e também por serem pequenas, né? Então, cada um procurar se manter
e o negócio de chegar um missionário de fora é bem-vindo, mas que seja bem-vindo com o seu próprio sustento, o que é muito difícil hoje o Brasil, as igrejas brasileiras, reconhecer a necessidade de evangelizar a Europa. Então, o problema não é tanto da Europa como do Brasil, que eu vejo a igreja brasileira não está pronta para ver a Europa como um campo missionário. Eles veem mais a Ásia, o mundo muçulmano, a janela 1040, mas hoje a janela 1040 está na Europa. Eu hoje estava na rua, estava encontrando jovens imigrantes da Algéria, do Marrocos e do Paquistão, aqui na Bósnia. Então, os povos que nós queremos da janela 1040 estão na Europa. Tem milhares e centenas de milhares de refugiados desses países fechados aqui na Europa. Entende? Então, esse é o problema da igreja brasileira, que não vê a Europa como missionário. Eles estão vendo mais a África, né? Eles estão vendo mais a Ásia. Mas a Europa está aqui e está precisando do apoio do brasileiro. Que a igreja brasileira vê a Europa como um campo missionário e que precisa sustentar os missionários que vêm para a Europa, porque a Europa em si mesma ela não vai ter essa visão de sustentar o missionário brasileiro. Você veio, então você vem com o seu sustento. Não é isso? Então, para não pensar, porque mas você está na Europa, então a Europa tem dinheiro. Não. A Europa tem dinheiro, mas é para eles. Então, eu vejo assim também que o brasileiro tem que vir, o missionário brasileiro, como um missionário, diríamos, de fazedor de tenda. Então, venha com a sua profissão também. Não venha só como missionário, porque também como missionário também já está fora de moda só ser missionário. Então, eu trabalho, e eu sou um assistente social, eu trabalho e também trabalho com evangelização. Então, eu sempre trabalhei, e eu creio que é muito importante que o missionário tenha uma formação profissional para exercer a sua profissão e também faça evangelização. Porque nas igrejas europeias, muitas delas, os pastores têm que levantar o seu sustento também. Então, tem que trabalhar, que a igreja local não tem condição, muitas delas, de sustentar um pastor. Né? Então, essa é a realidade que eu conheço. Talvez alguns que estejam nos ouvindo conheçam outra realidade, talvez na França ou na Suíça. Mas o que eu conheço da França, da Bélgica, né, e da Áustria, é que as igrejas europeias não têm condição de sustentar integralmente. Então, os pastores, missionários têm que levantar um sustento à parte para se manter nas igrejas locais. Exatamente, esse é o grande desafio, eu creio, aqui de todos os Balcãs, né, e todos os missionários brasileiros que estão aqui. Inclusive, eu já estive na Índia, na África. Uhum. Realmente, aqui existe uma janela, e eu já dei um nome a essa janela. Inclusive, eu estou escrevendo sobre isso, eu estou chamando isso aqui de janela balcânica, e eu estou falar sobre isso em algum congresso no Brasil, sobre essa janela balcânica. Quem são esses povos? Qual é o percentual de evangélico e suas necessidades? E dentro desse aspecto, eu queria, missionário Walter Gonçalves, que você deixasse uma mensagem para a igreja brasileira, falando sobre desafios para o avanço do evangelho nesse país, e também como podemos orar especificamente por esse país. Então, é como diz aquele mensageiro, né, de Filipos, diz, passa a Macedônia e ajuda. Né? Acho que foi no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo estava querendo mudar de rumo, e o anjo falou, recebeu uma visão, né, dizendo, passa a Macedônia e ajuda. Então, eu digo novamente hoje, passa a Macedônia, né, e ajuda-nos, venha para a Europa. A Europa é um continente que está abandonado, que está perdendo, né, perdeu o fogo do Evangelho. É um continente que foi o berço das missões modernas, que guardou o cristianismo ao longo dos séculos, e que no século XVII, XVIII, XIX houve os grandes avivamentos que enviaram missionários para o mundo inteiro. Então, hoje, a igreja brasileira é vista como um grande potencial de enviar missionários.
E muitos estão com os olhos voltados para o Brasil. O Brasil envia missionários. Então, é para a igreja brasileira ver, se aceitar esse desafio de Deus e de mandar enviar missionários e sustentá-los. Agora, a oração, ore pelos Balcãs, né? Essa região é muito esquecida, né? Os Balcãs, e que não se fala muito, até o momento falava-se muito, mas hoje não tanto, mas é a parte esquecida, não só não só da Europa, como do mundo, né? Então, que os olhos se voltem para essa região, né? A Croácia, também a Bósnia, a Eslovênia, né? São regiões muito fracas, com poucas igrejas, e que precisam realmente de oração, de um investimento, de apoio, né? De equipes, de missionários para essa região. E quais são suas metas e seus planos para o futuro? Então, eu hoje sou paralítico, né? Então ando em cadeira de rodas, depois do acidente. Para mim, a minha vontade de servir continua a mesma, até maior. Então, eu estou me reinventando, né, para servir na Europa. Eu vejo que hoje Deus está me colocando na posição um pouco maior de servir não só a Bósnia e Herzegovina, mas também ser um agente de mobilização e também de logística para trazer missionários para os Balcãs e para a Europa. Então, eu vejo um grande desafio, o plano é de trazer missionários para a Bósnia para alcançar as cidades não alcançadas. Então, infelizmente, muitos missionários querem ser missionários em cidades onde já tem alguma estrutura, né? Então, vão para as capitais. Como Sarajevo, tem muitos missionários em Sarajevo, como na Albânia, em Tirana, tem muitos missionários, mas as cidades fora dessa região ficam abandonadas, porque muitos missionários, na verdade, eles querem ter um apoio, querem ter uma boa escola para os seus filhos, querem ter uma estrutura, hospital. Então, o que são necessidades legítimas, mas o missionário precisa se tem um chamado de Deus, ele tem que estar pronto para sofrer. Então, é a questão hoje de ser servo a 100%, estar pronto para sacrificar. Então, o sacrifício hoje não se fala muito, mas nós somos chamados para sacrificar nossas vidas e também os nossos prazeres. Então, o grande desafio é de ter verdadeiros missionários apóstolos que entreguem as suas vidas, que vão para cidades onde não tem evangelhos, que vão estar prontos para viver ali e sacrificar o seu tempo, da sua vida, naquelas cidades onde não tem evangelho. Então, esse é o maior desafio. Essa palavra, viu, Walter, que você falou aí agora, se sacrificar, né, por amor a Cristo, e é o que falta hoje. Eu fui aí em 2016 aí na Bósnia, e realmente a gente roda 500 quilômetros, você não vê nenhuma igreja daqui até aí. Sim. Falando com um missionário da Romênia, ele estava dizendo que o problema hoje é as grandes cidades, porque o pessoal quer vir para as grandes e não quer ir para as pequenas. E tem muitas cidades, você roda 500 quilômetros, não vê nenhuma igreja. E eu queria saber de você, como é que a gente pode orar por você? Vamos orar porque Deus nos dê graças, unção, né, sabedoria para continuar servindo e ampliar nossa visão. Pedir para andar, eu não vou pedir para andar, que eu estou paraplégico, né, como já foi definido pelos médicos. Se Jesus quiser me curar, vai curar. Se não quiser, então eu vou continuar servindo. Então dá força, né, e unção para continuar servindo e avançando na evangelização nessa nação, né, nesse continente. Amém. E se alguém quiser encontrar Walter Gonçalves nas redes sociais, Instagram, como é que a gente consegue manter contato, falar com Walter, saber mais sobre a Bósnia, de ajudar, contribuir? Pode ser pelo
pelo WhatsApp, pelo grupo, né, de missões. Pode entrar em contato, eu posto informação sobre o Facebook, né? Walter Gonçalves está no Facebook também. E-mail, telefone, nós estamos à disposição, né? Desculpa aí, estou com os olhos ardendo, mas estamos à disposição. No canal missionário também está nossas informações, então podem escrever, telefonar, que vamos responder no tempo certo, né? Não vou garantir que eu vou responder no mesmo dia, mas eu vou responder. No Facebook, como a gente pode te encontrar no Facebook? É Walter Gonçalves também, né? Walter com W, né? Exato, com Walter. Walter com W. Walter Gonçalves. Ok, Walter. Você tem considerações finais para fazer, alguma coisa para falar e deixar de palavra final, uma consideração final? Eu agradeço pelo o Glauber, né, que está patrocinando, ajudando na divulgação do trabalho na Bósnia, na Europa, né, também. Eu vejo que tem o coração na Europa e agradeço muito a Deus por homens como ele. E continuar, assim, a consideração é olhar realmente, continuar olhando a Europa como um continente necessitado do Evangelho. E agradeço, né, por estarem nos acompanhando, orando por nós. E quem puder sustentar também não tem problema, né? Nós estamos, toda oferta será bem-vinda, mas as orações são muito mais importantes também, né? Então, agradeço muito o Glauber e o irmão também, Frederico, né, por estar nos entrevistando e participando deste canal missionário. Amém, missionário Walter Gonçalves. Deus te abençoe. Foi um prazer te rever. Eu acompanhei todo o seu processo. Quando houve o acidente, eu estava aqui na Croácia, eu vi pelo jornal, e a gente ficou assim, eu fiquei até quase 1h da manhã, 1h20, procurando notícias e buscando você na internet. Liguei para várias pessoas no Espírito Santo, tentando encontrar, saber quem era o seu contato, avisar, e foi assim uma correria, e oramos aqui. Meu Deus, é um brasileiro, é Walter. E aí a gente soube é um missionário, e aí a gente conseguiu contactar também outra pessoa, outra missionária que foi ao seu encontro lá em Zagreb, que falava Carla, exato. isso, o idioma, e pôde te ajudar, e depois você veio aqui para Varaždinsk, Koplice, uma cidade aqui, do ladinho aqui, pertence ao condado de Varaždin. Foi quando eu pude visitar, e eu vi com tudo isso o cuidado de Deus na sua vida. Eu vi que Deus te guardou e deu um nível forte. Deus quis te mostrar algo maior ainda. Eu quero te dizer que isso falou muito com a gente aqui. A gente tem orado por você, pela sua vida, pelo seu projeto. Eu creio que você ganhou muito mais intercessores. Exato. Não só no Brasil, mas também aqui outros missionários que oram por você, que pedem a Deus que guarde, que lhe dê sabedoria, que dê direcionamento. E dizer que você não está só. Deus está com você, e a sua vida pertence ao Senhor Jesus. E você ficou nesses mais de 20 anos, e você está aí, você é um missionário veterano de carreira, você tem 29 anos no campo missionário, tem muita experiência, já vivenciou muitas coisas, está numa região muito difícil, e é a Bósnia, um campo muito árduo mesmo. E eu creio que Deus te ungiu, te chamou e está conduzindo a sua vida aí. E tem vidas aí transformadas, né? Amém. Sim, tem sim. Mensurar a imensidão que é o trabalho missionário. Mas fala de Bósnia hoje, na minha mente só vem o missionário Walter Gonçalves. Abençoe a sua vida. Amém. Glória a Jesus, é isso, né? Glória a Deus. Glória a Deus, exatamente. Quero agradecer a sua participação aqui no canal Missões na Europa. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe vocês também. Bog te blagoslovi. Bog te blagoslovi e laco noite. Laco noite. Vídeo laco você. noite. Vídeo Amém. você. Amém. Amém. Fique com Deus.